CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Vamos começar mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, as obras do Chico Xavier, com André Luiz. Vamos agora ler o Evangelho, fazer a prece para começar os estudos. Capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Item 1, retribuir o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amai apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48 e 20. Item 2. Se amais somente os que vos amam, que mérito tereis? Porquanto os homens de má vida também amam aqueles que os amam. Se fizerdes o bem apenas aos que vos fazem bem, que mérito tereis? Os homens de má vida fazem a mesma coisa. E se vós só emprestardes àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que mérito tereis? Os homens de má vida emprestam uns aos outros para receber a mesma vantagem. Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar. E então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como o vosso Deus é misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Mestre Jesus, precisamos da tua inspiração, da inspiração do nosso irmão André Luiz e do nosso querido irmão Chico, que escreveram a obra que iremos estudar. Em teu nome, evocamos esses espíritos guias de nossas vidas, como evocamos, Senhor, em teu nome, o nosso irmão altivo, em nome desse irmão diretor da nossa casa, o altivo, em nome da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, a nossa casa de amor, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em teu nome, Senhor, mas que seja sempre em nome do amor, o amor que estamos aprendendo a desenvolver em nossos corações, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Nós estamos no capítulo 7, Treva e Sofrimento. A gente já leu, mas sabe que eu não me lembro do que nós estudamos nessas 3 páginas. Poderíamos recomeçar Treva e Sofrimento no capítulo 7. Eu vou começar a ler Elaine, para você também ler nesse ritmo, que isso aqui liga um motorzinho, nem eu pego, nem eu consigo entender. Então vamos lá, ó. Treva e Sofrimento, capítulo 7, ou capítulo 8, né? Completa a comissão de serviço que de Zenóbia se fazia acompanhar, pusemo-nos em marcha, abeirando-nos do vale de treva e sofrimento. Então foi o caminho de retorno. Uma vez o padre Domênico, levado pela sua mãezinha
para a reencarnação, eles estão voltando. A sombra tornava-se, de novo, muito densa e não se conseguia divisar o recôncavo. Agora, coisa interessante, é uma sombra mesmo espessa, feito névoa, que você não enxerga. Frases comovedoras, porém, subiam até nós. Dolorosos ais, blasfêmias, imprecações. Guardava a ideia de que vastíssimo agrupamento de infelizes se rebolcava no solo embaixo. Os impropérios infundiam receio. Contudo, os gemidos ecoavam-me angustiosamente n'alma. Certo, os demais companheiros experimentavam análogas emoções, porque a irmã Zenóbia tomou a palavra esclarecendo. Então, naquele trajeto, gritos, blasfêmias, gritos de dores, e eles comovidíssimos. Irmã Zenóbia, então, vai fazer um esclarecimento. Vai, Elaine. Os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente esses sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. No entanto, retraem-se eles, revoltados e endurecidos no mal. Lamentam-se, suplicam e provocam compaixão. Raramente, alguns deles nos ouvem o apelo. Às vezes, intentamos impor-lhes o bem. Entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-nos de violentadores e ingratos, fugindo ao nosso contato de influenciação. Embora o triste conteúdo da notificação, Zenóbia não oferecia inflamada no espírito de serviço, a julgar pelo bom ânimo que transparecia de seus gestos e palavras. Vai. A negação deles, continua a orientadora, não é motivo para qualquer negação de nossa parte. Lembremo-nos de que o esforço da natureza converte o carvão em diamante. Trabalhemos em benefício de todos os necessitados, procurando para o nosso espírito o divino dom de refletir os supremos desígnios. Façam-se as obras da vida, não como queremos, mas como o Senhor determine. Grande é a beneficência do Pai para conosco. Repartamo-la em serviço de fraternidade e esclarecimento na harmonia comum. Em seguida, 10 cooperadores, obedecendo-lhe as ordens, acenderam focos de intensa luz. Contemplamos, então, sensibilizados e surpresos, monstruoso quadro vivo. Vasta legião de sofredores cobriu o fundo, um pouco abaixo de nossos pés. A rampa que nos separava não era íngreme, mas compacto e enorme o lamaçal. Em face da claridade brusca, muitas vozes suplicaram socorro, em frases angustiosas que nos cortavam a alma. Outras, porém, faziam-se ouvir diferentes, vociferavam blasfêmias, ironias, condenações. Recomendou Zenóbia, por necessário ao êxito de nossos trabalhos, nos congregássemos todos em grupo exclusivo, de modo a infundir respeito e temor nas perigosas entidades que ali se misturavam aos infelizes, acrescentando: os adeptos da revolta e do desespero encontram-se igualmente aqui, compelindo-nos à severa atividade defensiva. São pobres desequilibrados que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem. Em seguida, solicitou ao padre Hipólito dirigisse apelo geral em nome do Senhor às vítimas do infortúnio, para que considerassem a necessidade da transformação íntima. O ex-sacerdote abriu o pequeno manual evangélico que carregava consigo e leu, na relação do apóstolo Lucas, a parábola do homem rico que se vestia de púrpura.
em regalada existência, enquanto o mendigo chaguento que batia debalde à porta da sensibilidade pronunciou alta e pausadamente todos os versículos, desde o número 19 ao 31, no capítulo 16. Logo após, enchendo o expressivo silêncio, destacou a sentença: lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida. Constante no versículo 25, dispunha-se o comentário, quando certos gritos blasfematórios chegaram até nós, ameaçadores e sarcásticos. Fora, fora, abaixo as mentiras do altar. Ataquemos de vez o padre. Estamos bem, somos felizes. Não pedimos auxílio algum, não precisamos de arengas. Temos aqui o nosso céu. Vão para os infernos. Os adversários gratuitos de nossa atuação não se limitaram ao vozerio perturbador. Bolas de substância negra começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. As redes, exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendam as redes de defesa, isolando-nos o agrupamento. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas desdobraram-se à nossa frente. Material esse especializado para o momento, em vista da sua elevada potência magnética, porque as bolas e setas que nos eram atiradas detinham-se aí, paralisadas por misteriosa força. A diretora da casa transitória, afeita a ocorrências iguais àquelas, fornecia-nos belo exemplo de firmeza e serenidade. Após organizar a defensiva, fez sinal ao pregador para que falasse, e o padre Hipólito, sobrepondo-se aos ruídos e insultos, iniciou o comentário com empolgante acento. Então vamos só dar um tempinho aqui. Desculpem. Eles vinham, então, nós explicamos semana passada, agora deu para recordar tudo, né? Eles vinham retornando para a casa transitória e no meio os gritos, os uivos que nós vimos. Ela parou e deu um esclarecimento a todos eles, até porque o André Luiz estava muito comovido com aqueles gritos, com aquelas dores, com algumas imprecações. E ela disse: olha, eles não estão abandonados. É constante a visita aqui dos emissários da luz para tentar resgatá-los. E ela deu um exemplo. Parou ali e acenderam as tochas, pediu para que acendesse as luzes acesas, chamou a atenção naquele nevoeiro e muitas vozes vieram. E ela pediu o padre Hipólito para falar aquela parte de Rico e Lázaro. E aqui fica bem entendido a parábola, porque os nossos irmãos católicos e protestantes dizem: o inferno existe. Nesta parábola afirma-se o inferno. É aquela parábola quando o rico, Abraão está com Lázaro nos seus braços e o rico pede que Lázaro vá molhar os seus lábios, porque ele tem muita sede. E quem foi Lázaro? Lázaro vivia as migalhas, era um mendigo que se alimentava das migalhas que caíam lá da mesa do rico, que ele deixava lá. Quando desencarnaram, Lázaro foi para os braços de Abraão e o rico foi para o inferno. E o rico diz assim: então, manda, pai Abraão, que Lázaro, manda que alguém vá avisar, algum dos mortos vai avisar a minha família, para eles não caírem no mesmo erro. Aí pai Abraão diz: não, eles já têm os profetas, eles que ouçam os profetas, mesmo que fosse um morto lá, eles não ouviriam. E há uma outra passagem, e depois ele termina assim: ademais, há um abismo entre você e Lázaro, de modo que quem está aqui não pode passar para aí, e aonde você está não pode vir para cá. Não é assim que ele conclui? Essa é a passagem.
No Evangelho. É essa passagem que o Padre Hipólito, desencarnado, fala com esses irmãos que estão nos abismos. Diz que é um lugar fundo, lamacento, é um umbral mesmo. Lugar trevoso, né? Região tenebrosa. E a gente vê nessa situação que realmente quem está naquele abismo não consegue vir para cá e caminhar junto com eles. Nem eles têm condições de ficar lá no abismo com eles. É isso que Jesus quis dizer. E não falar no inferno. Na verdade, eles estão num verdadeiro inferno. Esse pedaço, essa passagem que o André Luiz está contando mostra exatamente isso. Então vocês vejam que eles começaram a jogar bolas negras, né? Era vibrações, era o que eles tinham, a xingar, saiam daqui, vão para o inferno, não é isso? Aí você fica abismado com isso. Você vai tirar uma Cracolândia lá de São Paulo, como nós vimos no outro dia. Eles saíram da rua, eles queriam ajuda, não jogaram pedra na polícia quando a polícia tentou tirar? É a mesma coisa. Vai aqui na Cidade de Deus, aqui pertinho, ali embaixo da ponte, tenta tirar aquelas pessoas dali, levar para um abrigo. Eles não querem ir. Eles não querem. Teve aqui num lugar, eu não vou falar o nome do lugar, aqui bem pertinho, teve uma enchente e lotou tudo, perderam casas. A Defesa Civil foi no lugar, o lugar é construído, os barracos, nem madeira tem, papelão, dentro do esgoto. Eles ficam ali no esgoto, esse esgoto ali dentro, ali atrás. E eles não querem sair dali. Tiraram dali, deram aluguel social, eles tiveram que sair inicialmente, alugar ali uma casinha ali mesmo, no César Maia, por ali. Já acabei falando do lugar, mas é um outro lugar dentro do César Maia. Quando a Defesa foi embora, voltou todo mundo para o mangue, estavam lá construindo de novo as casas de papelão. Numa segunda vez incendiaram, foram lá, tacaram fogo ali no lugar, pegou fogo em todos os barracos, não ficou nada em pé, um deserto queimado. Nós fomos lá, veio a Defesa Civil de novo, veio a Prefeitura, aluguel social que tinha cortado, porque não deu aluguel social, deu colchonete bom, aquele que você compra para você, para a tua casa. Eu fui num barraco lá, da fulana, ela fez com o marido dela uma parede de colchonete. Enterrou um pedaço de uns 20 centímetros do colchonete na terra, fez um buraco ali na lama, enterrou o colchonete ali de 20 a 30 centímetros, botou uma madeira por trás, outra em cima e fez uma parede de colchonete. Não é bom que o vento não vem. Como conseguiram muitas coisas, forrou a lama de colchonete, mas não saíram dali. Não tem ali banheiro, vão no mato, na beira do rio mesmo. Quando chove, enche tudo, perde-se tudo. Fomos visitar uma família uma vez, o marido estava com tuberculose, a esposa com tuberculose, e mais 3 filhos lá, falaram que não estava com tuberculose. Ambos já morreram, tuberculose. Não tem muito tempo que nós fomos lá, tá? Tanto o marido quanto a esposa morreram de tuberculose. Pergunta se quer sair dali. Já se fez de tudo, não saem, estão lá. Aí quando você vê isso no plano espiritual, como é que pode? Como que o espírito não quer ajuda? Gente, nós temos exemplos aqui, exemplos debaixo da ponte de viciados em droga, passa aqui pertinho. Ali, quando você vem da Avenida Ayrton Senna, passa por baixo daquela ponte ali, que está na Cidade de Deus, quando você pega aquela rua ali de trás, que vai beirando, onde tem um Sesc, um monte de gente, parece uns zumbis andando. Moças esquálitas, rapazes esquálitos, magros, sujos.
e já foram pessoas bonitas, não querem sair de lá, não querem sair. E se você for ter má força, vai dizer que você é agressivo, vão jogar pedra, vão te xingar. Exatamente o que está aqui no livro. Então, aqui na Terra é o funil, é a boca menor. O mundo espiritual é a boca maior. Estudamos aqui há 2 aulas a reencarnação do padre Domênico saindo das trevas para o corpo. E antes vimos lá aquele trabalhador, como era o nome dele? Você guarda o nome de todo mundo. É aquele que a esposa casou com o que era cunhado dele, casou com a esposa. Ele ficou muito chateado. Mas isso é em outra obra, né? Ele aqui, Nessa? 3 aulas atrás. Ele trabalhava com a reencarnação no mundo inferior, saindo do umbral para um corpo físico. Como nem todos aproveitam a oportunidade, vão para esses lugares, continuam. É incrível, a gente aprende muito com a obra social, a gente está aqui para ajudar, mas muita gente preguiçosa, muita gente que, se eu pedir para pegar um papel que jogou no chão, se sente ofendido. Muitos, não são poucos não. Além de preguiçosos, orgulhosos, limpa o que você sujou, não gosta de ouvir. É um trabalho que vai levar alguns séculos ainda. A gente vê entre nós aqui pessoas milindradas, você não pode falar nada que a pessoa se enche de milindre. O mesmo orgulho aqui, ali e acolá. Viu aí? Do irmão Gotuso, né? O Gotuso? É. Pior que eu ia falar Gotuso, o irmão Gotuso. Isso, é. Ah, obrigado. Isso aqui. E quando ele fala do seio de Abraão? Quando ele fala do... Uma passagem no Evangelho, é isso que você está falando, ele passa no seio de Abraão. O que é seio? Seio, no colo. Acolhido. Acolhido, está no colo. Vai ler um pouquinho. Vou voltar aqui um parágrafo para dar continuidade. A diretora da casa transitória, afeita a ocorrências iguais àquela, fornecia-nos belo exemplo de firmeza e serenidade. Após organizar a defensiva, fez sinal ao pregador para que falasse. E o padre Hipólito, sobrepondo-se aos ruídos e insultos, iniciou o comentário com empolgante aceno. Irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina. É o nosso desejo fraternal. Reúnem-se aqui várias centenas de infortunados, companheiros em precárias condições espirituais. Olha só, várias centenas, hein? Era um grupo bom de sofredores. De alma esfrangalhada pela dor, vencidos de aflição, suportando inomináveis padecimentos, entregai-vos, muita vez, ao desalento, à rebeldia e ao desespero. Perturbada e desditosa a vossa mente, não sabe senão fabricar pensamentos de angústia destruidoras. Continua. Alegais que as forças divinas vos esqueceram no vale fundo das trevas, e de negação em negação, transformai-vos gradativa e naturalmente em perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. Não vos assemelhais às criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e sim a imagens vivas das regiões infernais, infundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais tímidos.
na lastimável posição mental a que vos conduzistes e na qual muitos de vós outros perseverais apaixonadamente. Sois tão autênticos demônios da perversidade e do crime, que nem mesmo as vergastadas da dor conseguem modificar a boca disforme. Está vendo? Eles estão numa situação tão difícil, o padre está mostrando, vocês estão com tanta dificuldade. Deixa a gente ajudar vocês. Entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes, aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância, não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria imprevidência, no descaso com que recebestes na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito Eterno. Por mais que nos expulseis de vossas congregações de sofrimentos, nunca escasseará para convosco nossa sincera comiseração. Visitaremos a paisagem sinistra dos abismos, quantas vezes se façam necessárias. Nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excelsa do Pai, e jamais se mobilizará nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadura do bem e da verdade. Olha, estão sempre ali, mas eles não querem saber de ajuda. Não querem. Parece você, Carlos. Teimosos. Continua. Pode interromper a hora que vocês quiserem, tá? E fazer a colocação de vocês. As palavras injuriosas que ouvíamos antes desapareceram pouco a pouco. A franqueza de Hipólito triunfara. O pregador falava com ardorosa eloquência e, possuído de angélicos pensamentos, todo ele irradiava luz. Ante o respeitoso silêncio que o seu verbo inflamado provocara, prosseguiu, comovendo-nos. Continua. Dominam-vos a inveja e o despeito, a maldade e o sarcasmo, quando não permaneceis aniquilados de supremo terror. Emitis desordenadas paixões entre coros de ironias e lágrimas. Quase todos recebeis nosso concurso amoroso, reagindo impenitentes. Acreditais que somos agraciados por favores indébitos, que somos prediletos dos céus, e afirmais levianamente que privilégios gratuitos nos felicitam a vida. Não é assim aqui? Acha que a gente é rico, acha que a gente é tudo, acha que nós somos privilegiados e não sabe o quanto trabalhamos, o quanto também sofremos, o quanto também choramos. Mas eles jogam esses impropérios em nosso rosto, não é assim? Você tem tudo. E não é bem assim. O mesmo acontece lá. A inveja, a raiva, né? A mesma coisa. Continua. Meus amigos, não vos falará, porventura, a inteligência da injustiça indefectível que rege toda a vida? Somos também trabalhadores a longa distância da última vitória sobre nós mesmos. Encontramo-nos igualmente no mesmo carreiro de redenção. Trabalhamos, lutamos, choramos e sofremos. Apenas diverge de algum modo a nossa posição da vossa, porquanto nós outros, que vos dirigimos a palavra tranquila e fraterna, já iniciamos o luminoso aprendizado do reconhecimento a Deus, nosso Pai, todo poder, justiça e misericórdia, agradecendo ao Cristo, o divino intermediário, o ensejo de trabalho e realização no presente. Também sentimos saudades do lar terrestre e dos brandos elos afetivos que se movimentam agora muito distantes, experimentando como vos acontece o vivo desejo de regressar ao passado, a fim de retificar os caminhos percorridos. E quase sempre, debalde, procuramos aqueles que nos testemunharam amor, com o fim de beijar-lhes as mãos e pedir-lhes esquecimento das nossas fraquezas.
Possuímos, todavia, a felicidade de compreender a expressão de nossos débitos, a extensão dos nossos débitos, e pusemo-nos desde muito a caminho do futuro Redentor. Então, os espíritos desencarnados têm saudades. Eles sabem que não acertaram em tudo, senão iriam para mundos superiores. Continuam aqui na Terra por amor a nós, arrependidos das coisas erradas, das falhas, querendo que voltasse o tempo, querendo estar ao nosso lado novamente para retificar a caminhada. Eles sofrem, são trabalhadores do bem já, mas sofrem por isso. Então, ele está dizendo para eles: nós somos iguais a vocês, nós também sofremos, nós apenas mudamos de lado, estamos trabalhando. Quanta saudade a minha esposa tem de mim, da mesma maneira que eu tenho dela. Eu não a sinto me tocar, falar comigo, muito mal, uma intuição. Então, sofre. Ela acertou a vida inteira? Não, como eu também não acertei. Só que agora estamos separados. Estou pegando um exemplo, mas pais e filhos, esposos, esposa, mães, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Por quê? Morrer é apenas tirar a armadura de carne. Apenas isso. Onde que nós vimos isso? Leon Denis, hoje. A armadura de carne. Problema do ser. Você coloca a armadura de carne e tira a armadura de carne. O espírito é o mesmo. Continua, Laene. Penetrando a interpretação direta da parábola, Hipólito modificou o tom de voz e prosseguiu. Qual de nós não terá sido, na crosta do mundo, aquele rico vestido de púrpura e linho finíssimo do ensinamento do Mestre? Exibíamos a roupa vistosa e brilhante do eu egoístico, ferindo a observação de nossos semelhantes e vivendo o bendito ensejo de permanência nos círculos carnais, regalada e esplendidamente. Todos nós que nos associamos nessa paisagem de dor, tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando-nos em vão as chagas de suas necessidades. Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de luta, irmãos remotos de humanidade. Eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho, viandantes do caminho evolutivo, sequiosos de auxílio, que improficuamente se aproximavam de nós, implorando algo de reconforto e alegria. Em geral, lembrávamos-nos sempre parte de suas feridas inferiores, indiferentes ao menosprezo da oportunidade sublime que nos fora concedida para ministrar-lhes o bem. Olha, tantas pessoas nos pedem ajuda, parentes, amigos, somos indiferentes em dar um pouco da migalha da nossa atenção, e depois, quando a gente desencarna, que cai a ficha, a realidade da vida, você puxa a vida. Eu não atendi o fulano. Vocês acreditam que eu morei 8 anos com a vizinha de porta, de frente? Eu cumprimentava sempre cumprimentei, ela respondia sempre. Nunca pudemos conversar, ela estava sempre apressada, descendo. Tentei puxar assunto algumas vezes, como é que vai, mas era o tempo do elevador, do 9º andar que eu morava, até a garagem lá no -1. E quando eu via, né, tudo bem, como é que vai, nunca paramos. Ela também com um monte de filho, a vida dela lá. Eu mudei. E eu falei para ela: olha, eu vou me mudar, eu vou sair daqui. Agradeço a sua... você ter sido uma vizinha, uma boa vizinha, né? Muito obrigado e tal. Ela ficou assim, gélida, ela, puxa vida, nós moramos tanto tempo juntos, nunca conversamos, né? Você me desculpe.
Falei, não tem problema nenhum, eu compreendo. E dei um tchau para ela. Agora você terá um novo vizinho. Ela e o marido dela. O marido dela eu ainda via menos, né, que eles trabalhavam em horário diferente do meu. Uma vez ou outra eu encontrava com ele, sempre no elevador. Quando eu fui embora, ela sentiu. Eu vi que ela sentiu. E eu não quis constrangê-la. Eu procurei contemporizar tudo aquilo ali. Mas ela nunca deu oportunidade. Não dava oportunidade. Mas isso acontece quando a gente desencarna. A gente lamenta não ter atendido um parente, um irmão, alguém que você amava. Né? Eu fui no enterro hoje de uma pessoa muito simples. Eu vi que a família era simples. Era operário aqui, infartou. Aí fomos lá em Nova Iguaçu, no cemitério. Eu vi muita gente, todo mundo chorando, né? Triste, claro, a pessoa com 40 e poucos anos infarta. Aí deixou mulher, filho, e é uma família numerosa lá, uns 8 irmãos. E eles eram unidos, eles não eram uma família que desunida, não, eram unidos, estavam sempre juntos. 3 irmãos estavam trabalhando aqui, aliás 4, um saiu e ficaram 3. Um desses que infartou e desencarnou. Mas eu fiquei prestando atenção naquela situação, fiquei de fora, porque eu não tinha laços afetivos, eram laços aqui do trabalho, embora eu sempre vá lá, converse, gostava dele, um bom trabalhador. Fiquei analisando, falei, meu Deus, ontem a gente estava conversando, normalmente, ele, eu vou trazer um empim para o senhor, lá do mato, que ele morava lá na roça, trazer um empim bom, de vez em quando ele trazia um empim. E no dia seguinte, a pessoa não está mais aqui. Aí eu acompanhei ali, fiquei olhando aquelas cenas, analisando tudo de fora. Aí depois botou num caixão, botou numa caixinha, agora tem umas caixinhas assim no cemitério, né? Entrou numa caixinha daquela lá no canto, o cara fecha, vai todo mundo embora. Aí você, poxa, a vida passa muito rápido. Você está aqui agora, amanhã você pode não estar. E ele, um operário forte, para mim, cheio de saúde. O que ele fazia ali, eu não tinha a menor condição de fazer. E, de uma hora para outra, o coração pifou. Aí vem, né? Aí é um momento da gente refletir, quando isso acontece perto da gente. Se é para eu refletir, para os familiares então, quando desencarna um ente querido, o que você podia ter feito, o que você deixou de fazer, por que você não foi naquele almoço de domingo, né? Porque coisas simples, comezinhas da vida. Mas eu penso que mesmo a gente passando por todas as situações, que é natural da vida, a gente continua fazendo a mesma coisa, a gente continua pisando no... Passa 2 dias, volta a ser o mesmo, né? Porque a menina que a mãe faleceu muito jovem, também aos 40 anos, ela continua fazendo a mesma coisa, entendeu? Então, quer dizer, cadê o remorso? Ela não aprendeu, ela continua brigando com todo mundo, falando um monte de coisa. Vamos lá, continue, Laine. No justo instante a que se recolhiam no leito mortuário, multiplicávamos afetos e carícias, depois de haver gasto o tempo sagrado da vida humana entre a insensibilidade e a exigência. Desejavam os mais pobres que nós alguma coisa das migalhas de nosso permanente banquete de conhecimentos e facilidades. Frequentavam-nos a companhia quais crianças necessitadas de iluminação e ternura. E os próprios cães se inclinavam para eles, tomados de natural simpatia. Nós, porém, envaidecidos das próprias conquistas, encarcerados em clamorosa apatia, amontoávamos expressões de bem-estar, crendo-nos superiores a todas as criaturas integrantes do quadro de nossa passagem pela carne.
Prisioneiros de nossas criações inferiores, a morte precipitou-nos no despenhadeiro purgatorial, semelhante ao tenebroso inferno da teologia mitológica. Envelhecida e rota a veste rica da oportunidade, ao término do curso de aprimoramento espiritual no educandário terrestre, somos por vezes mais pobres que o último dos miseráveis que nos batiam confiantes à porta do coração e para os quais poderíamos ter sido beneméritos doadores da felicidade. Olha, foi aqui que a gente parou semana passada, deu uma aula de novo, né? Mas vamos mais um pouquinho, que 2 vezes a gente Parou ficou. no mesmo lugar. Mas antes de ir à frente, eu lembrei aqui na semana passada, então vou falar novamente aqui, da rainha de França, que está lá no capítulo 2. Rainha eu era entre os homens, rainha pensei de entrar no reino dos céus. Mas ela, né, que desilusão, estou pulando aqui etapas ali. Quando vi acima, mas bem acima, homens que eu não considerava acima dela, né? Porque não tinham sangue nobre. Que humilhação! Ela se sentiu humilhada, porque ela não chegou como rainha. Ela não chegou como rainha no reino dos céus. E vê que ela fez uma reflexão. Ela fez uma reflexão. É o que ele está dizendo aqui. Quantos de nós também não estendemos uma migalha da nossa sobra para aquele que mais precisava? Guarda, a gente guarda, bota na poupança, junta. Depois os parentes brigam, né? Então, e aí é essa reflexão que ele está fazendo do Lázaro e do rico. Porque muitas vezes nós, na posição de rico, com relação ao outro que tem muito menos, né? Sempre tem alguém acima, né? Mas a gente tem sempre que comparar, olhar um pouco para baixo, não olhar somente para cima, olhar para baixo. E estamos na posição do rico de Lázaro. É essa reflexão que o padre Hipólito está fazendo e que nós temos que nos situar nela também. Vamos lá, Elaine, vamos um pouquinho adiante. Viajores na travessia do rio sagrado da elevação, fugíamos de todos os companheiros necessitados, instituíamos serviços ativos de vigilância contra os náufragos sofredores. Estimávamos, acima de tudo, o bom tempo, as ilhas encantadas de prazer, a camaradagem dos mais fortes, para atingir a outra margem. Humilhados e pesarosos, em terríveis necessidades do espírito, incapazes de prosseguir a caminho dos continentes divinos da redenção. Não é? Não é isso mesmo? E outra coisa, hoje também eu presenciei uma coisa engraçada, uma cena engraçada, inusitada. Tem um rapaz que vem aqui, e ele vive aí de catar. Ele fala, como é que eles usam um termo? Não é pescaria, como é que chama? Hã? Mas tem um nome que ele dá, a minha... Garimpo. Eu peguei o meu garimpo, ele anda, ele suja, ele dorme na rua, mas ele vem aqui todo dia pegar a quentinha dele. Ele toma café, ele almoça e vai para a rua. No outro dia ele me pediu emprego. Aí eu arrumei, falei, vamos ali na obra trabalhar, dar um banho nele. Ele disse, Nilton, mas eu não posso pegar peso, eu não posso isso, eu não posso... Tudo bem. Aí o que ele estava... Ele veio reclamar comigo que o outro, que vem sempre aqui, que está sempre tomando mais cachaça, né? Está sempre calibrado, vem aqui pedir R$2 toda hora para beber a cachaçinha dele. A gente dá, não deixa de dar, o que eu vou fazer? Também dá a comida, então ele veio brigar. Você, olha, seu Nilton, ele pegou o meu garimpo. Eu trabalhei o dia inteiro, deixei o saco ali, ele pegou meu saco. Ele foi lá e vendeu aquilo, todo o meu garimpo. Muito triste. Aí outro, eu não peguei não, eu falei que não sei o que, os dois discutindo. Deixa de ser mentiroso. Eu falei, não vamos discutir. Quanto que é o seu garimpo? Quanto é que você ia por ali? Uns 10 ou 15 reais.
Eu falei, 10 ou 15 reais? Tá bom. Aí tinha 20 reais ali no carro. Ó, toma aqui o teu garimpo, não briga mais. 20 reais para você. Aí encatei lá, tinha mais 2 reais. O outro, como me pede sempre 2 reais, eu dou todo dia, você mesmo vai lá e dá para ele os 2 reais e não discute mais. Aí acabou a discussão. Então você vê que por tão pouco, 20 reais para ele é muito dinheiro. Mas 20 reais para mim, para nós que estamos aqui, não é nada. Não é? Como 2 reais para o outro é muito dinheiro. O outro ficou feliz com os 2. Ele ficou feliz que o garimpo dele até rendeu juros de ontem, de anteontem para hoje. E os 2 foram sorrindo, foi embora. Um foi tomar a cana dele e o outro foi comprar o cigarro dele com os 20. Então nós podemos fazer coisas às vezes tão pequenas, tão insignificantes para nós e deixa o outro feliz. Olha, eles me agradecem que quem leva o louro aqui sou eu, viu? Não são vocês que ajudam ali na odontologia, não. Mas como eles ficam felizes, a moça que não tem a dentadura, a outro que está com a cárie que tem que arrancar o dente. Então, às vezes, a gente pode, né, dá para a gente fazer como eles ficam felizes. Porque eles não poderiam ir lá num consultório odontológico, fazer uma dentadura, extrair um dente, fazer uma obturação, botar um aparelho, um remédio que você dá, um médico que tira a hora dele, que vem aqui e atende. É esse o despertar do Espírito que Jesus espera, é isso. Um pouco que a gente pode dar já é muito para eles. Agora vocês vejam, com 20 reais, o cara saiu feliz da vida. Tanto que ele já até sabe que amanhã eles vão brigar novamente. Vão combinar para brigar novamente, né? Mas é muito engraçado. Vai lá, continua aí, Elaine. Sejamos razoáveis, meus irmãos, reconhecendo que esse inferno é construção mental em nós mesmos. O estacionamento, após esforço destrutivo, estabelece clima propício aos fantasmas de toda sorte. Fantasmas que torturam a mente que o gerou, levando-a a pesadelos cruéis. Cavamos poços abismais de padecimentos torturantes, pela intensidade do remorso de nossas misérias íntimas. Arquitetamos penitenciárias sombrias com a negação voluntária ante os benefícios da providência. Desertos calcinantes de ódio e malquerença estendem-se aos nossos pés, seguindo-se as jornadas vazias de tristeza e desconsolo supremo. Semelhamo-nos a doentes vagabundos da inquietação e do desalento, pela amargura do que fomos e pela dificuldade quase invencível na aquisição dos recursos para o que devemos vir a ser. Gente, aqui, eu estou lendo aqui, falando dessas coisas pequenas, eu coloquei aqui, me coloquei, mas o exemplo é Jesus, né? Nesse momento a gente foi feliz, conseguiu agir. No enterro dessa pessoa, eu lembrei muito quando meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, e no enterro, chegou no cemitério uma Kombi, antigamente tinha umas Kombis, né? Um monte de colega do meu trabalho lá, uns 10 na Kombi ali. Quando parou aquela Kombi, eu vi aqueles colegas descendo, um por um me cumprimentou. Eu nunca esqueci isso. E olha que já vão 35 anos, 36 anos, mais um pouquinho, que meu pai desencarnou. Eu nunca esqueci. Foi o momento que mais me tocou naquele dia do sepultamento do corpo do meu pai. Um gesto simples, simples, ninguém falou nada comigo, só apertaram a minha mão, cada um apertou a minha mão.
E eu fiquei feliz com aquele gesto. No sepultamento da Lourdinha, da minha esposa, eu falei para quem eu conhecia, só que correu, né? Um fala para o outro, e eu fiquei feliz no cemitério, me comovi muito, vendo também as pessoas amigas que lá foram. Foi pessoas aqui do SEMA, foram pessoas lá do Leon Denis, amigos dela, meus amigos, dando o apoio. Eu fiquei muito feliz, um gesto pequeno. E sempre que eu posso, há a possibilidade, eu também vou. Quando uma pessoa amiga desencarna, ou o parente de uma pessoa amiga, um irmão, um pai, uma mãe, a gente sempre vai. Deu oportunidade, a gente vai. E hoje, também lá no cemitério, eles ficaram muito felizes. Principalmente os trabalhadores da obra, volto a dizer, pessoas simples. Saiu, quando me viu, estava lá perto, junto lá do caixão, vieram, seu Nilton, muito obrigado. É amigo, é essa hora que a gente... Eu não fiz nada demais. Peguei meu carro e fui. Fiquei lá um tempo, meia hora, 40 minutos, até o corpo sair, até o sepultamento, e embora. Então nós podemos fazer muita coisa com gestos simples. E quem passou por isso sabe da importância de uma pessoa que você considera perto de você, não é mesmo? Então, não deixemos de aproveitar a oportunidade que a misericórdia de Deus nos dá para a gente ser útil. Não pede muito, não. É a tua presença, é o teu coração, é o teu sentimento, é o teu apoio moral, é só ver você. Viu você, pô, que bom que você veio. Vamos lá, vamos terminar esse parágrafo aí. De um lado, a falência gritante, do outro, o desafio da vida eterna. Como o rico infeliz da parábola, todavia, sabemos que muitas de nossas vítimas de outro tempo escalaram altas posições no campo hierárquico da eternidade, que muitos daqueles mendigos de carinho da estrada humana foram conduzidos a fontes da maravilhosa sabedoria e do inesgotável amor. E assim, por que não interpretarmos o concurso de suas bênçãos intercessórias? Por que não dobrarmos humildemente a cerviz, considerando os desvios do passado, a fim de recebermos a sublime e indispensável cooperação do presente? Sabemos, amigos, que muitos de vós outros padeceis, atormentados, a devoradora sede da água viva do Espírito imortal, que aflitos e desanimados, neste vale de sombras, desejarias romper todos os obstáculos para a recepção de uma gota apenas do líquido precioso, prometido por Jesus aos sedentos que a ele se devotassem de boa vontade. O sedento da alma. Aí lembrou aqui a água viva que Jesus prometeu à mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Ela não entendeu o que Jesus estava dizendo. Ele disse para ela, se eu te der da água, se eu te der de beber da água que eu tenho, nunca mais terá sede. E o que ela responde? Dá-me, Senhor, dessa água. Primeiro ela não entende, né? Ela diz assim, Senhor, como tu vai tirar água? O poço é fundo e não tens nenhuma caçamba. E não era dessa água. Aí Jesus fala, é da água viva. É a água que não terá mais sede. Essa água do poço você vai ter sede. Ela, então dá-me de beber dessa água, dá-me. Poxa, lá no deserto só tinha um poço. Você beber uma água e nunca mais terá sede, na vida inteira não terá mais sede, pô, olha o lucro. Não é igual você botar um combustível no carro e ele nunca acabar. Você usar o carro 10 anos e não acabar nunca o combustível.
É essa água aqui que Lázaro pede para molhar o dedo. O rico pede para Lázaro molhar o dedo e colocar nos lábios dele. A água da vida, essa água que dessedenta a alma e não o corpo. E é isso que ele está dizendo aqui, olha esse abismo. E quantas vezes a gente deixou de tocar essa água para alguém? É esse apoio moral que a gente estava citando aqui, que é a água da vida. Continua aí, faltam 2 minutos. Não basta, porém, a desordenada rogativa de dor, para que o orvalho divino refresque o coração dorido e dilacerado. Urge regenerar o vaso receptivo da alma enferma, alijando a poeira venenosa da terra, para que permaneça puro e reconfortante o rócio do céu. Imprescindível o sofrimento de função purificadora. Os desvarios mentais a que nos entregamos na crosta planetária são energias que presentemente se manifestam com a intensidade das forças libertas, depois de longo represamento, e daí a intraduzível angústia da fome, da sede, da aflição e da enfermidade que muitos de vós ainda sentis pela carência de conformação com as leis estabelecidas pelo Eterno Pai. Pelo silêncio do ambiente, parecia-me que o padre Hipólito era ouvido com respeitosa atenção pelas inúmeras fileiras de sofredores ali congregados diante de nós. Após ligeira interrupção, continuou o pregador bem inspirado. Vamos parar por aqui, semana que vem a gente continua. Na verdade, aqui, ô Márcio, é uma reunião de desobsessão que ele está fazendo. É igualzinho a nossa reunião de desobsessão. Ele está falando para esses espíritos sofredores, para ver se eles se convencem. Perguntas? Vamos fazer a nossa prece? Vai, Elaine. Querido Deus, amado Jesus, espiritualidade amiga dessa casa, que nos conforta, que nos sustenta, que nos intui nos estudos. Agradecidos estamos, Senhor, por esse estudo muito benéfico para todos nós, muito gratificante. Foi muito bom tudo que foi estudado aqui hoje para nosso aperfeiçoamento moral, espiritual. Por isso, Senhor, estamos aqui agradecendo, finalizando o estudo das obras do Chico Xavier com André Luiz, da tarde e noite de hoje, nessa casa de amor que estamos aqui, Senhor, perseverando para demonstrarmos e praticarmos os ensinos de Jesus, e o amor é o principal deles. Por isso, amado Mestre Jesus, estamos dando por encerrado os estudos da tarde e noite de hoje. Que assim seja.